Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da lição da nossa querida Escola Sabatina. Todas as semanas nós estudamos um tema, né? E no tema dessa semana, desse trimestre, na verdade, nós vamos falar um pouco sobre os temas do Evangelho de João. E tenho certeza de que nós já estamos, né, na quarta lição, tenho certeza que você já se inteirou ali, você já está ali dentro do Evangelho, na verdade, né? E aqui, mais uma semana, nós vamos conversar aqui com os nossos amigos, né? A respeito desse tema aqui, as testemunhas de Jesus como o Messias. E para começarmos, né, o nosso estudo, vou apresentar aqui, primeiro eu vou apresentar pela ordem de quem fala mais, tá? Então, nosso amigo Walter aqui, se apresente, Walter. Olá, tudo bem? Que bom poder estar junto com vocês aí para participarmos do estudo dessa lição que, pelo poder do Espírito Santo, vai ser uma bênção na vida de cada um de nós. Amém. E o nosso amigo aqui que vai falar um pouquinho mais, né? Se o nosso outro amigo aqui deixar, né? Obrigado por o convite, né, de estar mais uma vez aqui participando dessa lição. Nós estudamos no trimestre passado, né, o Evangelho de Marcos. Nesse trimestre, como o Maico comentou, nós estamos aí já no Evangelho de João. E eu particularmente gosto muito do Evangelho de João. Espero que você que nos assiste também seja simpatizante do Evangelho de João e tenha mergulhado nesse Evangelho. Como o Maico falou, nós temos que nos inteirar, né? Viver dentro dele como se nós estivéssemos dentro do Evangelho. Espero que isso nós possamos passar para você que nos assiste. Sim, e antes da gente começar propriamente dito, eu vou pedir para você que está nos vendo aí no YouTube, né, que você possa curtir, compartilhar, porque hoje a gente vive no mundo de algoritmos, né, onde o YouTube, como tem muito conteúdo, então, às vezes, se você não curtir, se você não comentar, de repente você não recebe mais os conteúdos, né, porque a igreja, a gente tem esse conteúdo do estudo, mas a gente também faz a transmissão dos cultos, né, os cultos de sábado, domingo, quarta-feira. Então a gente pede, né, para você curtir, compartilhar, comentar, tá? Porque isso também faz parte da pregação do Evangelho, né? E agora vamos para o estudo, né? Testemunhas de Jesus como o Messias. Eu parei para pensar, nos Evangelhos a gente consegue, não sei se vocês têm essa mesma percepção. Se a gente for olhar cada personagem sobre a percepção de quem é Jesus, né? Alguns grupos, né, olhavam Jesus e via Jesus, de repente, como até um baderneiro. Um outro grupo, como um revolucionário. Alguns, como uma fraude. Outros, como um enviado do maligno. Alguns, como um louco. Outros, como um blasfemo. E alguns como um profeta, um rabi, né? Então, cada pessoa, cada grupo via Jesus ali de uma forma diferente. Mas aqui, a lição, ela traz Jesus mostrando as evidências bíblicas poderosas de quem ele era. Eu vejo aqui que nós falamos, o título da lição fala Testemunhas de Jesus como o Messias. O que é uma testemunha? Primeiro nós temos que entender o que é uma testemunha, né? Hoje, no mundo que a gente vive, temos muitos aí julgamentos que são chamados pessoas para testemunhar. E você só testemunha de algo que você conhece. O juiz não vai chamar como testemunha uma pessoa que não conhece a vítima, não conhece os fatos. Então, aqui nós vemos que, é como o Maico comentou, pessoas viam Jesus de várias formas porque talvez não tivessem um pleno conhecimento realmente de Jesus. Então, a testemunha vai depender do grau de conhecimento que você tem dos fatos. E aqui nós vamos, no decorrer da lição, ver que as pessoas que participam, né, que fazem parte desse cenário, cada um conhecia Jesus de uma forma, e cada um testemunhou de uma forma. Mas aqueles que tinham pleno conhecimento, testemunhavam dele como o Messias. É importante que naquela época o povo estava mais preocupado em resolver algumas necessidades mais urgentes, né? Que era a libertação deles do domínio romano, né? Eles se tornarem uma nação, em vez de ser dominado, uma nação dominante. E Jesus não veio aqui para ser um libertador, mas ele veio para ser um salvador, né? Então, às vezes, por isso que é difícil, algumas pessoas não compreendiam,
porque eles esperavam um Messias de outra forma, né? E fica até pra gente, né? A gente às vezes assim, quando fala assim, eu quero muito ter a Jesus em minha vida, mas a gente quer ter Jesus na vida da gente para solucionar alguns problemas pontuais, né? Financeiro, relacionamento. Não, Jesus veio aqui para mais do que isso, né? Ele veio para salvar-nos da influência e da consequência do pecado em nossa vida. E aí, felizmente, João, e a gente vai ver no decorrer da lição, os discípulos foram compreendendo o real significado da palavra Messias, né? Sim, né? É porque, até como você mencionou ali, eles esperavam um Messias que era esse libertador, né? Mas, na verdade, ele realmente foi o libertador. Porque, assim, o Messias que eles estavam esperando era o libertador ali do jugo romano. Mas, na verdade, esse Cristo, esse Messias, ele veio libertar do pecado, né? E a expectativa era grande, tanto que naquela época, a gente, com os historiadores ali, tinham muitos Jesus, né? Muitos que eles ficavam esperando, os Messias ali. E cabe pra gente também, né? Como o Walter comentou. O que a gente espera de Jesus? Que Jesus nós estamos esperando? Porque a lição, eu sempre tenho trabalhado assim, né? No meu estudo. A gente estuda, a história já passou, mas a gente precisa aplicar. Como que a gente consegue aplicar realmente? Qual é o Messias que a gente está buscando? Onde que a gente consegue ter a certeza da verdadeira identidade de Cristo? Nós temos que ter em mente que a lição ela é escrita para nos transformar hoje. Porque se nós lermos a história, o que aconteceu lá no passado, e isso não tocar em nós, em mim que está aqui, em você que me assiste, não valeu nada. Então ela vem nos dizendo. E aqui, se a gente ler o verso para memorizar, ele diz, né, que em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino do céu. Aí nós vamos ver no decorrer da lição o que é nascer de novo. Nascer de novo, se a gente for, é uma transformação de vida. E as pessoas que não tinham a vida transformada ao se encontrarem com Jesus, não sabiam realmente o que ele tinha vindo fazer. E é como o Michael comentou, hoje também nós temos o mesmo risco. Se nós não nos aprofundarmos nas Escrituras, nós não formos nos entregando a ela, você vai ficar buscando um Jesus que resolve os seus problemas financeiros, que resolve a multiplicação de pães para não faltar comida em casa. Mas não é isso que Jesus quer te dar. Se você espera esse Jesus, sinto muito, mas não é só isso que ele quer te dar. Ele quer dar algo muito maior, porque essa vida é passageira. Nós vivemos 80, 90 anos, em média, alguns mais, alguns menos, né? Essa semana a gente teve lá, onde a gente morava, uma menina de 22 anos faleceu. Ou seja, ela teve 22 anos só de experiência. Mas Jesus quer nos dar uma vida eterna ao lado dele. Então, é muito mais. O Jesus como Messias é muito mais do que resolver problemas financeiros ou apaziguar brigas entre alguém. Sim. Falando um pouquinho sobre o versuário, né? Em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A gente tem que esquecer um pouco das coisas que a gente acha que são verdades, né? E abrir o nosso entendimento e o nosso coração para aprender novas coisas. Eu tenho uma experiência minha, quando eu nasci na capital de São Paulo, né? E vivi lá por um bom tempo. E na minha mente, um pé de amendoim era um pequeno arbusto, né? Semelhante a um pé de café, e o amendoim ele nascia como um café, né? Pequenas bagens penduradas ali. Na minha mente, eu fazia essa interpretação de um pé de amendoim. E até se você for ver, ela tinha uma base lógica. Porque eu lia aquela revistinha do Super Pateta, e o Super Pateta ele comia um amendoim para ter poder. E o amendoim ele colhia de um pequeno arbusto. Então, na minha mente, a revista acho que não errou, né? Ele come um amendoim, então na minha mente era aquilo. E quando eu mudei aqui para o interior, aí meu pai me mostrou uma plantação de amendoim e era alguma coisa rasteira, né? Tipo quase uma grama, né? Não passava de 15 centímetros de altura. E eu perguntei para o meu pai assim, aí ele falou, é uma plantação de amendoim. Eu falei assim, nossa, quando crescer... Ele falou, como quando crescer? Já está na hora de arrancar. Eu falei, mas vai arrancar por quê? Ele falou, para poder colher.
Então, como que na minha mente eu não entendia nada, porque eu não sabia o que era um pé de amendoim? Aí ele falou, pera aí que eu vou te mostrar. Aí ele arrancou uma toceira daquela, o amendoim lá na raiz, e aí a partir daquele momento ficou claro para mim, né? O que é realmente um pé de amendoim? Porque eu pude ver e ter a experiência de ver com meus próprios olhos. Na lição a gente vai ver isso. Cada um de nós tem que ver com os próprios olhos a influência do Messias na nossa vida. Né? Não era ficar baseado em ilustrações que outros contam e às vezes não são a realidade. Então a gente vai ter a oportunidade da lição de ver com os próprios olhos. Sim. Interessante, né, Walter? Que hoje você está testemunhando de algo que você viu. Você viu um pé de amendoim que você cria que era numa árvore, você viu ele ser arrancado da terra. E a testemunha aqui é isso. É você ver e poder testemunhar de algo que você viu concretamente. Isso aí. Sim, e a gente já aprende, porque com a história a gente aprende. Com João Batista. Sim. O João Batista, como a gente nós falamos aqui, havia uma grande expectativa de um Messias, né? Eles esperavam esse Messias que seria o libertador. Então, sempre quando apareciam alguns desses que poderiam ser o Messias, havia uma investigação sobre, vai no Sinédrio, vai lá, ver se realmente é o Messias, vamos ver a linhagem, como que é a conduta, ele nasceu em tal lugar, no dia tal, então peraí. E foi feita essa pergunta para João Batista. Quem é você? E ele foi enfático, né? Não sou eu. Porque ele podia ter se apoderado da expectativa do povo e ter se feito, né, de Messias ali, mas não. Por quê? Porque o intuito dele era clarear o caminho do verdadeiro Messias, né? A gente vê aqui que na época eles esperavam o Messias de um jeito, outros esperavam do outro, e aí ele vem falando, ó, ele veio preparar o povo para receber o Messias, né? E a gente vai ver que o nosso trabalho hoje não é diferente do de João Batista, né? Nós sabemos, já conhecemos a história, como a gente viu na lição passada, o povo de antigamente, eles tinham só o Velho Testamento de conhecimento. Hoje nós temos o Velho e o Novo, temos as profecias que já se cumpriram. Então hoje nós temos que ser essas testemunhas para as pessoas. Não, Jesus já veio e ele vai voltar. João Batista preparou o caminho para a primeira vinda de Cristo. E nós estamos aqui hoje como sósias de João Batista, sei lá como que a gente pode chamar, né? Mas prosseguimento do trabalho de João Batista para preparar as pessoas para receber esse Cristo. Muitas pessoas não conhecem. Às vezes a gente que está dentro da igreja, você que às vezes é de outra denominação, que já conhece também de Jesus, nós conhecemos de uma forma, vocês de outra, mas tem pessoas que não sabem realmente. Eu já conversei com pessoas que realmente não sabem quem é Jesus. E é nosso dever prepará-los para a volta de Jesus. Nos tempos de Jesus, né, havia assim, um ditado, e até hoje se usa, né, todos os caminhos conduzem a Roma. Mas não é que todos os caminhos iam para Roma. Todos os caminhos saem de Roma. Porque como de Roma saía as autoridades que dominavam o mundo civilizado daquela época, então eles faziam caminhos para que aquela autoridade pudesse sair e não ter dificuldade para chegar até uma região que foi colonizada, que estava ali administrada por Roma. E João Batista, ele estava fazendo esse trabalho também, né? Conduzindo, preparando o caminho para que Jesus pudesse chegar no coração de cada pessoa que ouvisse falar. João Batista, ele não era Jesus, ele não era a mensagem, mas ele era o que preparava o caminho para Jesus poder chegar no coração de cada um. E como o irmão Luiz disse, né? Hoje a gente tem que continuar preparando esse caminho. Na Bíblia tem alguns versos assim, ai daquele que for o quê? Pedra de tropeço. Em vez de preparar o caminho, está atrapalhando as pessoas de chegarem a Jesus, né? Então que a gente facilite, seja facilitador do caminho de Cristo. Que a gente faça o possível para que a mensagem da salvação, a mensagem do arrependimento, a mensagem da vida eterna possa chegar às pessoas clara e de fácil compreensão, né? Então nós temos que fazer isso. Então nós temos que ser, como o irmão Luiz disse assim, ser imitadores de João Batista. Hoje a gente não é mais a voz que clama no deserto, né? A gente é a voz que clama nas cidades, né? Mas que antigamente o deserto era difícil.
Hoje em dia a cidade também é difícil, né? Um barulho, tanta coisa atrapalha de a gente falar na cidade. Mas que a gente possa aí preparar o caminho de Jesus Cristo para o coração de cada um. Como era o chamado de João e é o nosso chamado também, para sermos preparadores do caminho. Sim, porque a cidade em si, são muitas vozes, né? São muitas vozes. Então, algumas vezes algumas vezes não, grande, sempre, né? São muitas vozes que a gente ouve, então a gente fica nessa confusão, assim como eles também, né? Era muita informação ali, porque é o Messias que... Agora, uma pergunta aqui. O Cordeiro de Deus, como vocês entendem? Porque se a gente observar, desde lá do Éden, o primeiro casal errou, pecou, se vestiu lá com folhas, e Deus ele fez o quê? Teceu vestiduras para eles feitas de pele de cordeiros. Né? Isso, de cordeiros. Então, esse termo cordeiro, né, já ficou ali na mente ali, né? Houve uma morte ali de um cordeiro, né? E depois com Abraão, né? Vai lá, vai sacrificar o teu filho, e tal. Quando chegou no momento ali, não. Deus preparou o quê? Um cordeiro. Então e depois, eu acho que não existe um povo que mais entende de cordeiro do que o povo judeu, né? Portanto, que eles eram criadores de cordeiro, né? Sim. Eles criavam cordeiro. E isso mostra algo, eu vejo, você criar um animal, você pega amor nele. E eu falo que por isso que Jesus usou o cordeiro, porque o cordeiro é um animal dócil. Eu já criei, né, a gente já morou no sítio há muito tempo, então você pega amor em várias criações, mas o cordeiro ele é algo dócil, porque ele é algo dependente, né? Ele fica ali próximo a gente. Aí você imaginou a pessoa ter que pegar um cordeiro que ele amava ali, que era um bichinho praticamente de estimação, e sacrificar, né? Então ele entregava aquele cordeiro para perdão dos seus pecados. Então aí agora João Batista vem e fala, ó, esse é o verdadeiro cordeiro de Deus, que era Jesus. E hoje se a gente olhar desse jeito para Jesus, nós deveremos sentir tristeza pelo nosso pecado, olhando para Jesus como o cordeiro que foi entregue em nosso lugar. E João Batista apresenta esse cordeiro diante da sociedade ali, que ele era o verdadeiro cordeiro de Deus. As profecias de Isaías já falavam sobre o cordeiro que ia ser esmagado, que ia ser morto pelos nossos pecados, mas infelizmente a gente dá mais atenção e importância para aquilo que agrada os nossos ouvidos. Então eles não queriam um líder que fosse morrer, que fosse sofrer, eles queriam um líder poderoso, um líder que tivesse aparência, que tivesse... Então, quando o João Batista disse assim, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava até desmistificando, né, a esperança daquele povo, né, de esperar um poderoso. Ele estava falando assim, olha, ele não é aquele que vai dominar sobre as nações com espada, com força, com exército, mas ele é o Cordeiro que vai remir os pecados de todos os pecadores. Então, é muito importante essa citação de João Batista. Esse é o Cordeiro de Deus. E aquele povo, como a gente disse aí, o povo de Israel, quantos milhares de cordeiros eles tinham sacrificado desde que foi instituído ali, né, com Abraão, para fazer um altar e fazer sacrifício pelos pecados, pela remissão dos pecados. Quantos cordeiros haviam sido mortos? Vamos dizer assim, inutilmente? Não, pedagogicamente, era para aprender. Mas não remia pecado de ninguém. Sim. Era só para instrução. O verdadeiro remidor era Jesus Cristo. Então aqueles cordeiros eram apenas para preparar o coração das pessoas, e como o irmão Luiz disse, né? A gente não... Eu nunca criei um cordeirinho, né? Mas já criei um cachorrinho. Você pode fazer uma pequeno link para você aí compreender. Pensa se alguém falasse que você ia tirar a vida do seu cachorrinho, né? Para salvar os seus pecados. Você ia falar, não, de jeito nenhum.
você ia ter uma relutância muito grande em tirar a vida do seu cachorrinho. Você falava, o que eu tenho que fazer para não tirar a vida do meu cachorrinho? Aí ia falar, não, mas não tem outro jeito. E assim foi no caso de Jesus. Não tinha outro jeito. Jesus tinha que dar a vida para a remissão dos nossos pecados. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus e o nosso Cordeiro que remiu os nossos pecados na cruz do Calvário. A gente tem que compreender isso. É o princípio da religião. Não é se você é adventista, se você é batista, se você é da Assembleia. O princípio da religião é Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para remir os nossos pecados. Essa é o princípio da religião. Fugiu disso, não adianta você falar, eu sou dessa, daquela. Não, eu sou da que Cristo morreu na cruz do Calvário. E depois a gente vai aprendendo mais como obedecer e agradar esse Jesus que fez um sacrifício tão grande por cada um de nós. E olha que interessante, né? Eles não aceitavam aquele cordeiro, né? Porque, como você disse, mas um cordeiro que é frágil, né? Não, o meu Salvador é o leão da tribo de Judá, não é um cordeiro. É mesmo, né? Não é o cordeiro. Não é um cordeiro. Como assim, cordeiro vai me salvar? Então, em algum momento, eles se perderam, porque, como a gente falou aqui, quantos cordeiros não foram sacrificados ali, apontando para aquele que João viu e falou, esse aqui, é o verdadeiro, é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Em algum momento isso se perdeu. Em algum momento eles esqueceram desse cordeiro, eles estavam só esperando esse leão da tribo de Judá. E cabe para a gente também, como que a gente hoje, com a sua convicção, como o Walter falou, você pode ser da denominação A, B, C, D, E, mas se você se esquecer, se a gente se esquecer do que é o importante, do que é o essencial, a gente se perdeu como aquele povo ali. Em algum momento a gente esqueceu verdadeiramente do que é o nosso foco, né? O interessante aqui é que nós lemos bem, é cordeiro e não carneiro. O carneiro já era algo adulto, com chifres grandes, que tinha força, mas o cordeiro é o filhote. Ele é manso e suave. E o povo de Deus na época aqui, eles esperavam o quê? Eles viam ao seu redor as nações vizinhas com reis poderosos, com armamentos pesados, e eles esperavam o quê? Alguém que viesse à altura daquilo, para combater a dificuldade que eles tinham ali, que eles eram oprimidos pelas nações vizinhas. Oprimidos, às vezes, não tanto pelas nações vizinhas, mas pelo seu próprio erro, que no decorrer da Bíblia inteira, se você que me assiste for ler a Bíblia inteira, por que Jesus permitia que o povo de Deus padecia? Porque eles se afastavam de Deus. Cada vez que o povo se afastava de Deus, ele era derrotado pelas nações vizinhas. Então não era só o poder do inimigo que derrotava eles, era o afastamento de Deus. Isso serve para nós hoje também. Toda vez que nós nos afastamos de Deus, nós somos derrotados pelo inimigo. Não pelos países vizinhos nossos que vão guerrear e vão derrotar o nosso povo, mas pelo inimigo verdadeiro, Satanás. Satanás é o nosso maior inimigo. A Bíblia diz, nós não lutamos contra a carne, nós lutamos contra algo bem maior. E é um simples cordeiro que nos defende. É um simples cordeiro que morreu na cruz, que nos dá a vitória. Mas eles tinham dificuldade para aceitar isso. E muitos de nós temos a mesma dificuldade hoje, de aceitar o sacrifício na cruz. Alguém que, teoricamente, aos olhos do humano, foi derrotado, mas ao terceiro dia, ressuscitou. Está no céu, lutando por mim e por você, no Santuário Santíssimo. E sabe que é algo interessante também, que a gente cai, muitas vezes cai nesse erro, porque a gente muitas vezes não aceita esse Messias, ou então a gente tem uma expectativa diferente desse Jesus, porque esse Jesus ele quer nos transformar, né? Isso já é uma ação que ela é natural. Você tem o contato com esse Messias, com esse Jesus, essa transformação ela acontece e a gente é relutante, né? Você vai falar aqui, a gente já vai entrar na terça-feira, né? Sim. Os 2 discípulos de João. Né? É engraçado, eu achei muito, quando o Marco estava falando aí, eu achei engraçado mesmo, assim, interessante, que eles perguntaram para Jesus onde ele morava, né?
onde o senhor mora? Que a gente quer ficar perto de você. A gente quer aprender e observar. E sabe que essa é o que o Michael disse, a transformação acontece pela contemplação, pelo exemplo. E eles estando ali perto de Jesus, querendo ou não querendo, eles iam ser transformados. E assim também acontece com a gente. Eu fico feliz quando alguém vem à igreja, e às vezes a pessoa vem à igreja, não é porque ele veio aqui para ser transformado, ele veio porque um amigo convidou, né? Ele veio para ver uma programação diferente, mas eu fico feliz, eu falo assim, o Espírito Santo, sem ele saber, vai transformar a vida dele, como fez na minha e como fez na sua também. Então, Deus transforma a nossa vida. Não contra a nossa vontade, mas quando a gente começa a baixar a guarda, começa a andar ao lado dele, a nossa vida vai sendo transformada, né? E João, ele teve essa... o João e o André, né? João Batista disse para eles, olha, esse é o Cordeiro de Deus. Isso também dá um exemplo muito bonito, né? João Batista ele não queria ter os discípulos, ele queria ensinar os discípulos a seguirem a Jesus. E ele falou, vai com eles, vai com ele. E eles foram e começaram a ver e a sentir a influência benéfica e poderosa das palavras, dos atos de Jesus Cristo perante a vida deles, sabe? Eu uso em alguns sermões essas duas palavras, história e memória. Você pode conhecer muito de uma pessoa lendo a história dela. Pega a biografia dela, você lê. Tem gente que conhece uma pessoa que ele nunca viu e conhece detalhes de o que ela gosta de fazer, a roupa que ela usa, onde ela gosta de ir, porque ele leu tudo sobre aquilo, ele tem uma história daquela pessoa. Mas agora, se você conviver com alguém, você vai ter memória de coisas que você fez junto com ela. Assim como nós temos memória das coisas que a gente fez com o nosso pai, né? Com o nosso irmão, com a nossa mãe. Você andando com Jesus, você vai ter memórias. Então, irmãos, aí você fala, mas hoje eu não posso andar com Jesus. Você pode sim. Você tira um tempinho da sua vida, pega ali a palavra de Deus, começa a ler, você ora, fala com ele, através da Bíblia ele fala com você, e você vai começar a sentir a influência de você poder estar ali passando algum tempo da sua vida com Jesus. Sabe? Às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para tirar, para ficar com Jesus. Sabe? Se você não fizer isso agora, lá no fim, quando não tiver mais tempo, aí você vai falar assim, nossa, o tempo foi, né? E eu não usei esse tempo de forma útil, necessária, boa para mim. Porque o tempo vai, de qualquer forma. Se você ler a Bíblia, ele passa. Se você não ler, ele passa. Se você se dedicar, ele passa. Se você não dedicar, ele passa. Então, dedique tempo, assim como João e André, eles fizeram o melhor. Já vamos onde o senhor mora, já vamos para a tua casa. E dali para frente, a vida deles começou a ser transformada. Não porque Deus, não, pela influência só de andar junto ali, ó, aprender, viver, e a gente vai ver mais aí. Interessante, né? Pegando um gancho no volta, a gente vê no decorrer para baixo da lição aí, para que você que está aí nos assistindo, que tem a lição, ou se você puder adquirir e estudar, nós vamos ver a diferença entre os dois discípulos de João Batista e os doutores da lei da época. Os dois discípulos se aproximaram de Jesus para aprender e foram transformados. Os fariseus, os saduceus, se aproximavam de Jesus para especular. Procuravam a conversa dele só para condenar ele. E hoje em dia não é diferente. Hoje nós temos fariseus, saduceus em nosso meio, que procuram as escrituras não para aprender, mas para achar obstáculos. Às vezes nós buscamos nas escrituras, eu não vou à igreja porque eu briguei com aquele irmão, eu vou buscar na Bíblia algum texto que me faz eu ter razão. Os discípulos aqui, eles se converteram realmente porque eles buscaram Jesus para aprender. Nós lemos no verso que se não nascer de novo, não é possível ver o reino do céu. E como que eu nasço de novo? Quando eu vou a Cristo para aprender. Você que me assiste, se você vai a Cristo para aprender, com certeza você vai ser transformado. Mas se você for a Cristo, como iam os fariseus e os saduceus,
a transformação não vai ocorrer, porque eles iam só para especular. E os primeiros, a história dos primeiros discípulos aqui, né? Eles ouviram João falar, né? Ao Cordeiro de Deus. Qual foi a atitude? Vamos lá, vamos encostar nele, porque a fonte da vida está ali. Está ali. Né? Tá ali. Mas também tem a história de Filipe e Natanael, né? Interessante. Interessante, não é? Pode comentar, Rafa. Muito interessante a história, achei legal. Filipe vai, e aí fica também, vou voltar ao negócio que o Michael disse. Um negócio que ele disse que foi compartilha. Se você está gostando, né? Sim. Você compartilha. Filipe gostou tanto da mensagem que ele recebeu que ele falou, vou compartilhar. Né? Vou compartilhar. Só compartilha aquilo que você gosta. Se você não gosta, não compartilha. Aí Filipe falou, vou compartilhar. Chegou em Natanael e falou, Natanael, nós encontramos aquilo que Moisés e os profetas diziam. Que naquela época deles, a Bíblia era separada em duas partes. A lei e os profetas. A lei eram os 5 livros de Moisés, né? E os profetas ficavam em outro rolo, os profetas. A lei e os profetas. Moisés e os profetas. Então, ele disse aqui, ó, encontramos o Messias, que tanto Moisés como os profetas já pregaram, e a gente achou ele. E aí, Natanael achou e perguntou, e quem é? Ah, é um nazareno, filho de José. Natanael já disse assim, não. De Nazaré não pode ser. Aí fica pra gente, irmãos, uma grande lição. É que o irmão Luiz disse, se você vir com o seu coração fechado, você vai achar um monte de problema. Então Natanael já falou assim, não, de Nazaré não pode ser. Aí Filipe falou para ele o seguinte, ó, em vez de você fazer considerações, vamos lá ver. Vai lá ver. Se você não aprovar, se você achar que não é, e por isso que fica pra gente, irmãos, não vá pelo que os outros falam. Examina as escrituras e vê o verdadeira palavra de Deus. Ao invés de falar para você, não, esse negócio de igreja, isso é bobeira. Não, examina e vê se é bobeira mesmo, né? E você sente. E aí foi a Natanael. E é tão interessante, né? Natanael havia discriminado Jesus pelo lugar onde ele nasceu, Nazaré. Jesus chega para ele e fala assim, nossa, estou vendo aqui um israelita, um puro israelita que não tem problema nenhum. Ele elogiou, né? Sem conhecer, Natanael havia discriminado Jesus. E Jesus, conhecendo, né, elogiou a Natanael. Né? Fica para a gente também uma coisa. Se você souber alguma coisa de alguém, uma coisa boa, você fala. Se você souber uma coisa ruim, guarda para você. Se você puder ajudar a pessoa, muito bem. Se você não puder ajudar, deixa quieto. Então, Jesus chegou lá e falou assim, olha, você é muito bom. Aí Natanael quis pensar assim, não, isso aí é um elogio falso. Da onde você me conhece? Está falando de mim sem me conhecer. E mal sabia ele que Jesus conhece a cada um de nós profundamente. E aí ele citou um momento que Natanael estava sozinho, sem ninguém perto. Falou, olha, eu te vi lá debaixo da árvore, meditando. Aí Natanael disse assim, nossa, realmente, esse é o Messias. Aí ele concordou com Filipe. Vocês acharam o Messias mesmo. Então, se você der oportunidade para Jesus atuar na sua vida, você vai conhecer na sua vida o poder dele. E você vai falar assim, realmente eu encontrei o Salvador. Amém. Eu grifei até uma parte interessante para baixo da pergunta 7, que o que fez Natanael, mesmo duvidando, seguir Filipe? A amizade que eles tinham. Então, aqui fica uma dica para cada um de nós. Não queira empurrar goela abaixo a sua religião para uma pessoa. Seja amigo dela primeiro. Jesus fazia isso, primeiro ele fazia amizade. E aqui nós vimos que a amizade de Filipe com Natanael era tão grande que foi maior que o preconceito. Ele foi ver Jesus. Então isso serve para nós de lição, né? Nós, antes de falar de Jesus para as pessoas, nós precisamos fazer amizade com as pessoas primeiro. As pessoas vão ter mais confiança. E aqui nós vimos que Filipe conhecia bastante também de Jesus, né? Porque ele conhecia as Escrituras, porque ele citou Jesus como alguém que estava nas profecias. Então não adianta nós irmos falar de alguém, o texto da lição é esse, é testemunhas.
como eu vou testemunhar de Jesus para alguém se eu não conheço Jesus? Então eu tirei bastante para mim de lição isso aí. Para mim falar de Jesus para alguém, para você que me assiste, primeiro eu tenho que conhecer, eu tenho que ter uma intimidade com esse Jesus. Então isso serve para cada um de nós, é uma lição que fica para nós. Vamos adquirir intimidade com Jesus primeiro, inimizade com as pessoas, Jesus vai ficar bem mais conhecido com a pessoa. Nós vamos ser uma boa testemunha dele como Messias. E eu também parei para observar assim, essa questão. Filipe poderia, Natanael com preconceito, né? Isso a gente já é uma lição para a gente quebrar os nossos preconceitos, né? Porque a gente vive realmente de preconceito. A gente olha, eu já sei, em alguns momentos eu olho para o Walter, não conheço o Walter, eu olho, em poucos segundos eu já sei se eu, de repente, vou ser amigo dele ou eu preciso correr dele. Do mesma coisa o Luiz. Então, a gente tem esses conceitos, preconceitos, né? Mas a gente, quando se trata de evangelho, a gente precisa quebrar, não só de evangelho, mas quando nosso contexto aqui é de evangelho, a gente precisa quebrar esse preconceito, né? E Filipe, ele poderia também, quando Natanael disse, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa, ele poderia, de repente, começar um embate ali. Não, como o Luiz falou, colocar a goela abaixo, né? É pegar a Bíblia e bater na cabeça das pessoas, né? Mas não. O que ele fez? Vem. Confira, né? Confira, né? Vem Ou seja, trazendo para os nossos dias hoje, se você vai falar de Jesus para alguém e a pessoa vem com um preconceito, não adianta você debater. A gente está vendo aí, né? Momentos políticos que a todo dia em nosso meio, brigas, um quer achar que o candidato dele é melhor do que o outro, e na religião tem isso também. A minha religião é melhor que a sua, e a gente tenta ali, né, infelizmente, isso existe no nosso meio religioso também, impor na pessoa o que eu penso. Não, se você for amigo, se isso for harmônico, a palavra de Deus vai falar por si só. Então, por isso nós precisamos ir à fonte, que é a palavra de Deus. E muitas vezes nós ficamos, como o Walter comentou no começo, eu ouvi dizer que isso é assim. Não, mas por que eu ouvi dizer? Vamos na fonte, né, Walter? Vamos na palavra de Deus. Se o meu preconceito for verídico, a palavra de Deus vai dizer. E hoje a gente vê muito. Quem vai pregar hoje na igreja? É aquele irmãozinho que mora lá na periferia. Mas não vou nem na igreja, porque o sermão dele... Não, é preconceito. Jesus vai usar todo mundo. E nós vemos isso, né, no decorrer dessa lição. O preconceito foi quebrado por uma amizade ali, e ficaram 2 discípulos de Jesus fortes ali. E a gente... Pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia falar isso, que para você poder criticar alguma coisa, você tem que conhecer muito bem. E quando você conhece muito bem, você não critica, que aí você começa a ver que, mesmo tendo defeito, existem pontos bons. Você começa a respeitar. Então, isso ensina a gente a não criticar ninguém, a respeitar todas as pessoas, independente se a gente concorda ou não. O fato de respeitar não quer dizer que você concorda com tudo que a outra pessoa faz, mas o respeito é uma coisa que a gente deve ter por todas as pessoas, por todas as religiões, né? E se você tiver um interesse, conhecer melhor aquilo. Então, fica até um convite, né? Se você não é adventista e achou assim uma coisa interessante a nossa lição aqui, você pode ter um conhecimento melhor da nossa doutrina, da nossa igreja, dos nossos pensamentos, né? Visitando uma igreja, principalmente lendo a Bíblia, né? Você já vai encontrar muito sobre o que a gente acredita, e visitando uma das nossas igrejas, você pode conhecer melhor a gente, né? Então, mas o principal é conhecer melhor ao autor e consumador, né, da nossa vida eterna, que é Jesus Cristo, o qual a gente está aqui na lição enfatizando, né, que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Sim. E dúvidas sempre vão existir, né? Porque a sabedoria de Deus, a nossa vida é finita aqui, mas as dúvidas, elas aparecem, né? E a gente consegue ver aqui, na lição de quinta-feira, que fala do testemunho de Nicodemos, né? Nicodemos era um iletrado? Nicodemos, nós podemos ver aqui que Nicodemos era conhecedor da palavra. Mas Jesus disse para ele o quê? Nicodemos, você tem que nascer de novo. E aí? Como ficou a cabeça de Nicodemos? Como que
Ele fez até uma ironia, né? Mas como pode um homem sendo velho entrar no ventre da mãe de novo e nascer de novo? Mas na realidade ele sabia o que Jesus estava falando. Ele só estava querendo ironizar. Mas por que ele tinha que nascer de novo? Porque ele conhecia, mas não era transformado. E o conhecimento, se você conhece a palavra de Deus e isso não provocou transformação nenhuma na sua vida, você tem que rever alguma coisa. Porque é impossível você ir à palavra de Deus, conhecer a verdade e não ser transformado. Porque, como o Walter falou, por mais que você seja conhecedor, ninguém é 100%. A Bíblia diz que nós somos transformados a cada dia. Jesus vem, ele paga o preço do pecado por nós, nós somos justificados. Mas a glorificação ela vai acontecer só quando Jesus voltar. Então ninguém é glorificado ainda. Fala, não, eu já cheguei no meu patamar, não preciso mais conhecimento. Eu sempre tenho que estar apto a ser transformado. E é isso que faltava na vida de Nicodemos, a transformação. E aí nós vamos ver, né, no decorrer, se o Walter quer comentar mais um pouco, sobre isso aí, sobre essa transformação que faltava na vida dele. Isso, deixa eu só fazer um comentário aqui. A gente falou de João, né? João, nos últimos momentos ali, ele duvidou também. E aí, você é aquele que a gente esperava ou... Devemos aguardar outro. Ou devemos aguardar João outro, Batista, né? O João Batista, né? Ou devemos aguardar outro. E Jesus, ele diz que dos nascidos de mulher, não houve maior que João Batista. Então, as dúvidas, elas estão presentes, né? Eu ia falar que o conhecimento de Jesus, ele é dinâmico, né? Na vida de cada um de nós. E o apóstolo Paulo fala isso muito, né? Quando você começa a conhecer, é como o dia, né? Começa fraquinho e vai, e vai, e vai, e vai. Às vezes uma coisa que eu pensava, quando eu comecei a conhecer a graça, a salvação, hoje eu já não penso da mesma forma, porque o evangelho de Jesus Cristo ele vai crescendo no seu coração, né? Jesus coloca muito o evangelho como uma árvore, e assim é uma árvore, ela nasce e vai se formando, e vai crescendo, e vai criando forma, vai criando tamanho, né? E vai dar frutos, vai mudando. Então, Nicodemos aqui, Jesus quis dizer isso para ele, né? Ele achava que ele já era uma árvore formada, né? E ele era simplesmente uma semente. Ele tinha muito para crescer ainda, muito para crescer. E aí fica para a gente nunca deve aprender, estudar alguma coisa, tendo como base o nosso conhecimento humano. A gente deve permitir estar sempre aprendendo novas coisas. Outro dia eu ouvi um cientista físico, né, fazendo uma comparação com o evangelho, com a física, né? E ele disse assim que algumas leis da física, elas são conhecidas, mas outras leis da física são mais difíceis de compreender. Ele falou assim, e aí você começa quanto mais se aprofunda na física, mais você vai vendo coisas que a princípio você achava que elas eram impossíveis de acontecer. Não pode porque as leis da física não permitem. Mas ele fala que assim que você vai se aprofundando, você vai vendo que as leis vão mudando de acordo com tanto mais que você vai se aprofundando na física. E ele colocou que o evangelho é a mesma coisa, né? Quando a gente conhece o evangelho superficialmente, a gente fala, não, mais do que isso não pode acontecer. E aí você vai conhecendo mais e vai vendo que mais e mais e mais. Os discípulos foram assim, né? A princípio eles achavam que Jesus podia multiplicar pães, né? Depois eles viram que Jesus podia curar cegos. Depois eles viram que Jesus podia acalmar o mar, que para eles era um poder imenso. Quem que acalma o mar? Aí depois eles viram que Jesus podia ressuscitar pessoas. E aí Jesus falou para eles assim, quando eles ficaram maravilhados, Jesus falou assim, isso aí não é nada. Vocês vão ficar maravilhados mesmo é quando? Quando todas as sepulturas se abrirem, né? E as pessoas ressuscitarem para glorificação e vida eterna. Porque mesmo os que ele ressuscitou na época dos discípulos, eles morreram depois. Sim. Aí Jesus falou assim, a grande maravilha vai ser a ressurreição final. Então, o evangelho ele vai crescendo na nossa vida, que ele possa crescer na minha e na sua vida. A cada vez que a gente entra em contato com a palavra de Deus, o evangelho possa crescer mais. Eu fiz uma alusão aqui, porque às vezes a gente se conforma, como o Walter falou, a gente se conforma com o que a gente já conhece. Eu fiz uma alusão aqui com a lagarta e a borboleta. Vocês já imaginaram se a lagarta se conformasse a ser lagarta o resto da vida?
ela jamais teria a beleza de uma borboleta. Mas ela não se conforma. Ela entra ali numa metamorfose, ela se transforma num casulo e dali Nasce de novo. Nascer de novo. Nasce de novo. Eu nascer de novo. Mas só que ela nasce de novo agora como lagarta? Não. Ela nasce uma bela borboleta. E isso é o nascer de novo que Jesus queria falar para Nicodemos aqui. Você não vai nascer de novo uma lagarta. Porque se você nascer de novo e continuar sendo uma lagarta, de nada valeu o aprendizado. Não, você vê, de criança eu sempre gostei de apreciar as borboletas. E aí eu fui aprofundar nessa parte. E aí você vê uma lagarta, ninguém tem prazer em pegar uma lagarta, ela é nojenta. Mas todo mundo quer apreciar uma borboleta. Por quê? Porque ela foi transformada, ela se tornou em algo belo. E é essa transformação que Jesus quer fazer na tua vida. Ele quer que você deixe de ser lagarta e se transforme numa bela borboleta. Amém. Sim, e o mesmo Jesus que disse assim, vocês estão se maravilhando disso, vocês vão se maravilhar quando as sepulturas abrirem. É o mesmo Jesus que diz assim, essas coisas que eu faço, vocês vão fazer maiores, né? Vocês vão fazer maiores. Então, a gente observa, porque hoje a gente vive num mundo onde todo mundo tem opinião sobre tudo. Eu estava vendo uma publicação que a pessoa falava assim, o poder do limão. Então ele falou que ele tomava todos os dias pela manhã uma água com limão e durante um tempo ali que reduziu a gordura do fígado, ele emagreceu. Aí ele falou, dando um testemunho ali sobre o limão. Aí eu fui ver os comentários. Não, mas com certeza ele praticava exercício físico e agora ele está falando que é o limão. Ah, não, mas ele mudou a isso do limão. Então, assim, todo mundo tem opinião de tudo. O testemunho foi dele, a experiência foi dele e todo mundo tem uma opinião para tudo, né? Não, porque isso e aquilo. E hoje é assim também, e na nossa vida religiosa, na nossa vida cristã, também é assim. Mas Jesus disse, você vai fazer coisas maiores, você, vamos fazer coisas maiores. E Jesus, ele explicou para um mestre da lei, que tinha muito conhecimento, de uma maneira simples, né? De uma maneira simples. E a gente também, né, precisa aprender sobre isso, né? Eu achei muito interessante, eu falei bastante aqui de Nicodemos, mas a parte que mais me chamou a atenção foi a seguinte. Nicodemos foi lá à noite se encontrar com Jesus. Por que ele foi à noite? Ele estava com vergonha, porque ele fazia parte do Sinédrio, e ele era uma pessoa influente. Ele falou, se as pessoas me verem aqui, os meus amigos de Sinédrio me veem aqui, né? Eu, uma pessoa influente, e ele ficou com vergonha e foi à noite lá falar com Jesus. Ele via que Jesus era diferente, falou, vou lá à noite falar com ele. Ele tinha vergonha. E sabe que a gente quando vem, eu quando vim as primeiras vezes na igreja, vou confessar para vocês, a gente tem vergonha, né? Tem vergonha de levar uma Bíblia, porque vão achar que eu sou crente agora. Então, as primeiras vezes que você vai na igreja, você vai com vergonha mesmo. Alguém perguntar para você, eu vi você lá na igreja, lá você é da igreja? Não, eu estava lá só com um amigo meu, a primeira vez que você está indo. E não é mentira, é verdade, você só está conhecendo mesmo. E Nicodemos só estava conhecendo a Jesus. Ele tinha vergonha de falar que ele ia ser visto com Jesus. Foi de noite para ninguém ver. Só que depois, ou o nascer de novo, ele sentiu o nascer de novo. Quando Jesus foi ser condenado lá no Sinédrio, ele falou, gente, aqui a gente não condena ninguém sem a pessoa se defender. Ele já foi em defesa de Jesus. E aí o pessoal pode até falar, não, ele foi em defesa da lei, vai. Mas aí depois quando Jesus foi morto, sabe? Você falar assim que aquele morto de cruz era amigo seu, que você vai tirar o corpo dele lá da cruz, né? Aquilo era muito vergonhoso. Você é amigo do crucificado. A grande maioria dos crucificados, ninguém ia buscar o corpo, não. Eles tiravam, jogavam numa vala comum e deixavam lá. Aí Nicodemos foi lá, junto com José de Arimateia. Os dois influentes do Sinédrio foram lá, pegaram o corpo de Jesus e falaram, não, a gente vai fazer um sepultamento digno. Coisa que os próprios discípulos não fizeram. Eles tiveram medo na hora, mas isso mostra o nascer de novo do Nicodemos. Quem tinha vergonha de ser visto conversando, agora não tinha vergonha de ser visto carregando um cadáver daquela pessoa como um amigo. Porque conversando, você pode conversar com qualquer pessoa.
Agora, se você vai carregar o cadáver e colocar num sepulcro, junto ali, cuidar e tudo, é porque você tem estima por aquela pessoa. Nicodemos aprendeu, olha, tenho que demonstrar o meu amor por Jesus. E a gente tem que demonstrar o nosso amor por Jesus enquanto a gente pode demonstrar. Bom, muito bem. Vamos encerrar então. Eu acredito que você tenha aproveitado muito, assim como a gente aqui, né? É pouco tempo, mas grandes ensinos, né? E fica um convite. Nós estudamos a lição da Escola Sabatina, que é um guia para a Bíblia. Então, se você quiser saber mais, se você quiser realmente fazer essa imersão, né, na Bíblia, continue o estudo. Se você tem a lição ou se você tem a sua Bíblia aí, continue estudando. Lembre-se também de curtir, de compartilhar nossos vídeos e procurar uma igreja também. Se você tem o interesse de procurar uma igreja, gostou do que a gente conversou aqui, procure uma igreja aí de onde você está. Aqui na cidade de Catanduva também nós temos várias. E nosso desejo é que Deus te abençoe ainda mais e que você possa a cada dia saber mais quem é realmente Cristo e saber que Cristo ele quer te salvar. Amém. Amém?